Olá, bom dia! Hoje é sábado, 30 de novembro de 2024, festa de Santo André Apóstolo, último dia do mês e do ano litúrgico. Amanhã já é Advento. O super abraço de aniversário de hoje vai para o Sidney da Costa Laranjeira, que está completando 72 anos. E também a Miele Correia, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Maria José Amazé, de Piracicaba, São Paulo. E a Maria de Fátima dos Santos. Parabéns e muitas graças do céu para vocês. Este podcast é um oferecimento. Nadai Ferro e Aço. Em Ubatuba, São Paulo, o melhor preço com a melhor qualidade. Confira! Lely Esteves Arquitetura. Projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. No Evangelho de hoje, a urgência de deixar as redes para seguir o Mestre. O chamado exige coragem e é desafiador. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós o suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa Igreja, não cesse no céu de interceder por nós. Amém. Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E neste último dia do ano litúrgico, nós nos perguntamos: o que temos de fato na vida? Saúde, entes queridos, trabalho, dinheiro, casa, filhos, pais, roupas, comida, tudo em abundância? Talvez também não tenhamos saúde, ou não tenha tido filhos, ou já não tenha pais, ou tenha perdido amigos, empregos, mas dificilmente alguém não teria ao menos alguma coisa de tudo isso que eu falei. Principalmente se no mundo não tivesse ninguém disposto a amá-lo e tivesse em condições terríveis, ainda teria sua alma, que representa 99% da sua existência, porque nela está contida a essência da vida, porque a partir dela pode ser reiniciado e iniciado novamente toda vez que caímos. Somos, portanto, e em todo caso, pessoas que têm tudo, e é precisamente por isso que somos tão pobres. Quanto mais temos, mais gostaríamos de ter. Nos apegamos firmemente aos nossos bens, nos tornamos possessivos, ciumentos, apegados às coisas materiais, carreiristas e muitas vezes egoístas. Por isso, quando Jesus passa por nós e nos chama, quase nem o ouvimos, distraídos que estamos com tudo que temos. O Senhor então nos chama mais alto e nos diz: siga-me. Mas nós respondemos: não, deixe-me em paz, porque tenho 1000 compromissos. Depois: siga-me. Sim, mas onde? Quanto você me dá? Quando tenho férias? Que tipo de contrato você me faz? Quanta segurança você pode me dar para o futuro?
Quão triste Jesus se sente diante dessas respostas, decepcionado, que o homem não entenda que os valores da vida não são aqueles que vão decair, mas aqueles que construímos dentro de nós mesmos e que ninguém jamais poderá tirar de nós. Não é a casa, o nosso corpo, a comida, o trabalho, o dinheiro que torna uma pessoa bonita, feliz, mas os valores que ela carrega dentro de si, aqueles princípios que consegue partilhar com os outros. O verdadeiro legado de uma pessoa é a sua vida doada para os outros. Os apóstolos deixaram o pouco que tinham, a família, o barco, as redes, para seguir Jesus, e o fizeram imediatamente, sem hesitar, sem pensar duas vezes. Isto é o que o Senhor quer de nós, que o seguimos imediatamente e abandonemos tudo que é terreno, seja pouco ou muito, que acumulemos na nossa humilde existência de homens a bondade, o fazer bem para os outros. Se não respondemos ao chamado, o Senhor não desistirá e continuará chamando, querendo que nós o sigamos sem hesitação. Ele dará tanta alegria que todo o dinheiro do mundo nunca poderá pagar. É tão lindo ser pescadores de homens, poder colocar nossos princípios à disposição de quem não os conhece, e aos poucos trazer para a areia, para a praia, aquelas pessoas que estão se afogando no mar de aspectos terrenos, tão embriagados que estão até felizes com isso. Hoje, Jesus passa à beira do nosso lago, também nos convida para segui-lo. Deixemos tudo, não nos apeguemos a nada, e que nada seja o Senhor da nossa vida, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Faça alguma coisa, evangelize de alguma forma, lança suas redes, para que possamos aí pegar mais peixes, trazer mais gente para o convívio de Jesus. Este é o convite e esta é a esperança que Jesus tem no nosso coração. Hoje a igreja celebra Santo André, apóstolo. Filho de um pescador da Galiléia de nome Jonas, irmão de Simão Pedro, André vivia em Cafarnaum e era um seguidor de São João Batista, antes de ser apresentado a Jesus. Foi um dos 12 apóstolos, honra excelsa, participando dos eventos mais importantes da vida e da missão do Senhor. Compartilhou da sua vida pública, estava presente na última ceia, viu o Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão. André foi o primeiro a reconhecer em Jesus o Messias prometido, a partir das palavras de João Batista: "Eis aí o Cordeiro de Deus". Imediatamente ele e o outro discípulo deixaram de seguir João Batista para acompanhar o próprio Cristo, e o nome de André é o primeiro a ser citado como tendo seguido a Jesus. Por isso ele é chamado de protóclito. Protos, primeiro, clitos, chamar. Ainda nesta passagem ocorre o primeiro diálogo com o mestre. Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhe Jesus: vinde e vede. Foram então e viram onde habitava e permaneceram lá aquele dia. Há um sentido profundo nessas poucas palavras. Vir significa o passo da fé. Ver é a adesão da fé. Permanecer significa a união vital, permanente com Jesus. A seguir, pleno de entusiasmo por ter encontrado o Messias, André inicia a divulgação da Boa Nova, comunicando a descoberta ao seu irmão Simão Pedro e depois a outros. Dias depois, ocorre o chamado oficial de Jesus para que os dois sejam seus apóstolos. Santo André é nominalmente citado nos evangelhos mais 2 vezes. Primeiro no episódio da multiplicação dos pães, quando indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes, 5 pães e 2 peixes. E depois, quando intermedia com o apóstolo Filipe o pedido de alguns gentios de conhecer Jesus. Nada mais se sabe ao certo sobre a vida de Santo André, mas uma tradição diz que, por ocasião dos apóstolos irem pregar o evangelho por todo o mundo, ele teria ido para a região dos mares Cáspio e Negro,
ou ainda que foi evangelizar na Galiléia, Sítia, Etiópia, Trácia e finalmente na Grécia. Neste último local, na Grécia, teria fundado a comunidade cristã de Acaia, onde morreu martirizado numa cruz em forma de X, no dia 30 de novembro do ano 60. Rezemos. Ó Deus, que a vossa Igreja exulte sempre no constante louvor do apóstolo Santo André, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, e com a sua mesma vontade, alegria, entusiasmo e entrega, seja fiel aos seus ensinamentos, para reproduzir os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão do apóstolo Santo André, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e não deixe de curtir a sua família. Até amanhã.